Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos discutindo que tipo de limites o judiciário pode impor ao exercício do direito de greve. Nesse segundo programa sobre o tema, nossa conversa é com Paulo André Boto Jacon, juiz do trabalho em Santa Catarina. Juiz Paulo, a lei de greve traz uma lista de 10 atividades enquadradas como serviços essenciais. E nesses casos ela determina que as partes envolvidas no conflito, patrões e empregados, no caso, devem, de comum acordo, manter um percentual mínimo de funcionamento desses serviços. Para os que estão nos acompanhando, entre esses serviços estão assistência médico-hospitalar, transporte coletivo e telecomunicações, por exemplo. Eu pergunto, esse rol de 10 atividades essenciais, na sua opinião, ele deve ser reduzido ou aumentado? Ou está bom assim? Eu acho que num Estado democrático de direito há necessidade de se estabelecerem, de se fixarem quais são as atividades e serviços essenciais para garantir a saúde, a segurança e a vida do cidadão, dos indivíduos. Do meu ponto de vista, esse rol atende plenamente às necessidades, eu não creio que haja necessidade de mudança. Para mim ele está completo, não vejo necessidade de alteração. Bom, ainda sobre essa questão do comum acordo, né, entre patrões e empregados para a manutenção de um mínimo de serviços essenciais, não parece para o senhor um pouco improvável que isso possa ocorrer justamente no ambiente, no meio, no calor de uma greve? De fato, durante uma greve é difícil que patrões e empregados cheguem a um consenso, a uma definição, a um limite da quantidade de serviços que deve ser mantida. Mas isso não é um problema porque, via de regra, o judiciário tem fixado esses limites com base em critérios de bom senso e imposto multas às entidades sindicais no caso de descumprimento. E a própria lei também prevê que, se esse serviço não for prestado, o próprio poder público se encarregará de prestá-lo. Se o senhor fosse a campo fazer uma diligência, por exemplo, numa greve de transporte coletivo, e o senhor chegasse no pátio da empresa e visse lá alguns ônibus apedrejados, alguns vidros quebrados, o senhor chegaria à conclusão que realmente está havendo um problema provocado pelo Sindicato dos Trabalhadores, ou pode ficar aquela dúvida de que, de repente, essas situações estejam até sendo forjadas para tentar demonstrar que a empresa está a fim de manter a frota mínima, mas não consegue porque os empregados estão atrapalhando? São situações difíceis de analisar. Questão do transporte coletivo, não aqui especificamente em Santa Catarina, mas eu já acompanhei em outros estados greves, às vezes provocadas por patrões que queriam forçar o poder público a aumentar tarifas para aumentar a sua renda. Então, são questões delicadas. Quando se vê ônibus apedrejados, tem que se saber o autor disso, se foi a categoria, evidentemente. Às vezes não partiu da entidade sindical a iniciativa, partiu de elementos sem condições, quer dizer, elementos baderneiros, enfim, pessoas que isso existe de fato, né? Mas eu não acredito que parta de uma entidade sindical uma determinação nesse sentido. Mas apurar quem fez, qual a origem disso é difícil. Pode ser uma tentativa empresarial de não manter o serviço, pode ser do sindicato, pode ser de pessoas estranhas à revelia do sindicato. São situações aí difíceis de se identificar, do meu ponto de vista. Muito bem, a lei de greve é de 1989 e tem, portanto, mais de 20 anos. O senhor entende que ela é atual o suficiente para acompanhar as mudanças ocorridas nas relações de trabalho e na própria sociedade nos últimos anos? Essa é uma questão interessante. Eu acho que no Brasil se legisla muito e mal. E às vezes o que tem que legislar não se legisla, como é a questão da greve dos servidores públicos, que está esperando até hoje uma lei específica que não foi criada. Então não é a questão de se atualizar ou de se fazerem novas leis que vai melhorar a situação ou que vai trazer o progresso. No caso da lei de greve, eu acho que ela está adequada, não necessita de modificação. Lembrando nessa questão um ponto importante que, por exemplo, a CLT. A CLT tem dispositivos que não se aplicam hoje, tem dispositivos que hoje se aplicam de forma diferente de quando foram criadas há 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque nós temos que interpretar a legislação infraconstitucional de acordo com a Constituição vigente. A Constituição de 88, ela trouxe avanços significativos em vários aspectos, principalmente na questão dos direitos sindicais. Então, os dispositivos da CLT que confrontam, que estão em atrito com a Constituição, simplesmente deixam de ser aplicados.
Aqueles que não estão em conflito total, que podem ser adaptados, eles passam a ser aplicados de acordo com a Constituição, atendendo os princípios que a Constituição estabeleceu. Então eu não vejo necessidade especificamente de mudar a lei de greve, eu acho que ela está adequada, e não vejo essa necessidade, essa ânsia que existe no Brasil de mudar a legislação a qualquer custo. O que eu vejo é muita legislação mal feita, mal elaborada, e aí abarrotando o judiciário de questões que não deveriam existir, trazendo insegurança jurídica. Essa questão do olhar mais voltado para a Constituição e para os princípios que ela traz, o senhor acha que isso já está perfeitamente assimilado pelo juiz trabalhista no Brasil? E eu acho que ainda não, eu acho que nós temos que fortalecer essa questão. A Constituição ela é a Carta Magna, é ela que dá as diretrizes, ela é a legislação suprema, né? Ela está no ápice da pirâmide, da hierarquia das normas, ela tem que balizar toda a legislação infraconstitucional. Eu acho que nós ainda não utilizamos os princípios constitucionais da forma como deveríamos. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar isso aí até para aplicar melhor a própria CLT e a legislação trabalhista. Bem, Luiz Paulo, a nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, André. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje terminamos a série de 2 entrevistas sobre os limites que o judiciário pode impor ao exercício do direito de greve. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!